Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro episódio de um super podcast que está chegando, que é o Vocari! E o Vocari, ele tem esse significado, uma palavra que vem do latim e literalmente é chamar, é convocar. Então, o nosso podcast ele vem surgindo com essa missão de inspirar, despertar e comissionar novas pessoas, a igreja, a estarem mais na missão, a estarem cumprindo o ID. Então, ninguém melhor para começar esse podcast que o Jimmy, né? Que é o nosso fundador aqui da Jocum Brasil. E que tem muitas histórias, né, sobre missão, sobre chamado, já enviou muita gente, já viu muita gente sendo enviada. Então, hoje no nosso primeiro episódio do podcast Vocari, This is Jimmy Steyer. Viu que eu te imitei? Gostaste? Tá me imitando? Eu tô imitando. E assim, antes da gente continuar, né, a se aprofundar mais do que é vocação e chamado, a gente quer saber um pouco de como foi esse entendimento desse chamado na sua vida, quantos anos você tinha, como é que foi essa história? Eu tinha 11 anos e teve um programa na minha igreja, que era uma igreja liberal, não falava de Bíblia, não falava de nascer de novo, nem nada, mas um domingo deu oportunidade para os adolescentes apresentar lá na frente, e eu falei alguma coisa. Depois minha mãe me levou para almoçar. Ela não era nascida de novo ainda não, mas uma hora no almoço ela olhou para mim e falou que ela achava que eu podia ser perfeitamente, que eu entraria no ministério. Isso me chocou, mas nunca saiu da minha cabeça. Depois, com uns 17 anos, meu conselheiro, para me ajudar a traçar meu percurso na universidade, estava falando comigo, me pressionando para tomar decisões que tinham a ver com status e renda. Eu tinha um sentimento meio vago que seria missões. Eu já tinha nascido de novo e quanto mais ele me pressionava, mais certeza eu tinha que Deus estava me chamando mesmo. Então eu rejeitei tudo que ele falou e fui fazer o que eu fiz. Então assim, dá para ver que você teve esse chamado já muito cedo. Existe uma diferença entre o chamado e vocação, certo? Ou para você? Para mim, vocação é algo que é embutido na gente. Nós todos temos dons e um perfil, temperamento, personalidade que encaixa muito bem com... Efésios 2:10 fala que ele nos formou no ventre da mãe e preparou boas obras para que andássemos nela. Então, isso é para todo ser humano. A vocação não é só para missionário ou pastor, é para todo ser humano. Então, eu acho que isso vem embutido. Mas para aplicar onde Deus quer, esse é um momento de intimidade entre a gente e Deus. Eu tinha vaga ideia que eu seria missionário, mas só começou a tomar forma quando eu estava buscando o Senhor um dia, sentado num sofá branco, né, na sala de um amigo, olhando catálogos de estudos avançados para tirar doutorado e tal, porque eu era bom aluno e achava que faria isso. E eu senti no meu espírito, ligue para a Jocum. Eu liguei para a Jocum, 2 semanas depois eu estava na missão, né? 1 ano depois Deus me falou que era para a América Latina, que eu não gostei. Eu não queria, eu queria algo difícil. Já tinha sido preso pela KGB na União Soviética, eu sabia do mundo muçulmano, o mundo animista, o mundo budista, o mundo hindu. Queria alguma coisa dessa. Mas Deus, claro, ele acha que ele é Deus e eu não, né? Então ele insistiu e ganhou o argumento. Depois que ele falou comigo e Pamela, depois de casarmos, que seria o Brasil especificamente.
E em 3 meses já estávamos aqui. Legal. Que bom, né, que ele ganhou, então, essa disputa aí. E como foi pro entendimento da Pamela de aceitar esse desafio, de vocês virem juntos, responder esse chamado e tornar a Jocum que é hoje no Brasil? A Pamela sabia que ia ser missionária antes de me conhecer. Se eu não tivesse um chamado, ela não ia nem dar bola para mim. Não foi minha carisma e beleza que atraiu ela dela. Imagine. Ela me falou um dia, se você não fosse chamado para a América Latina, não casava contigo, não. Porque ela sabia que era a vontade de Deus para ela. Só não sabíamos que ia ser português em vez de espanhol e que ia ser Brasil. É, coincidência, é o único país da América Latina, né, que não fala espanhol, né? E a Pamela tem descendência de português. Né? Ela é de uma clã portuguesa lá, vieram no século XIX para o Havaí, trabalhar na indústria de açúcar inicialmente. Mas essa história ela mostra muito como o chamado, querendo ou não, ele está muito ligado com renúncia, né? É possível viver um chamado sem renúncia? Não é possível viver como discípulo de Jesus sem renúncia. Ele diz: quem quer ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz. O único caminho para uma vida de profunda satisfação é renunciar seu egocentrismo e colocar tudo aos pés de Jesus. Parece ser renúncia desse lado. Quando nós olharmos para trás do outro lado, nós vamos ver que tudo era para nos livrar daquilo que não presta e abrir o caminho para a vida abundante que Jesus veio para nos dar. Renúncia não é você não ter vida. Quem ama a sua vida neste mundo, perdê-la. Quem perde por causa de Jesus e por causa do Evangelho, achá-la. Renúncia, de certa forma, é uma ilusão. Legal. É muito legal porque vocação e chamado é muito discutido hoje, virou um dos temas principais da igreja, é algo que é discutido no meio cristão. E o que eu queria ouvir de você em relação a chamada e vocação dentro de missões é como você entende essa questão quando alguém traz para você ou você vê isso permear entre a Jocum ou outras agências sobre o meu chamado é para aquele lugar, o meu chamado é geográfico. Como você enxerga a vocação e chamado dentro de missões? Eu acho que antigamente quase sempre as pessoas expressavam seu chamado em termos geográficos. Mas hoje em dia tem muito maior variedade de maneiras de expressar isso. Pode ser por geográfico, mas a possibilidade existe para todos nós agora ter um impacto internacional que cruza fronteiras, baseado no ministério específico, na função, no dom que vai usar. Tem muitas maneiras de expressar. Então hoje a forma da gente comunicar isso talvez mudou o pensamento. Você vê, a primeira onda de missões foi para os litorais do mundo, liderado ou iniciado por William Carey, liderado pelos ingleses, né? Segunda grande onda de missões foi para os interiores, City Stud ou Hudson Taylor, ainda ingleses. Terceira onda que tomou forma no século XX é antropológico, é povos inalcançados, línguas maternas, e essas coisas. A contextualização do Evangelho, etc. Isso foi liderado mais pelos americanos. Né? E eu não sei ainda qual vai ser o sabor deste século, mas com certeza já não estamos mais vendo exclusivamente como geográfico. Sim. É étnico, é linguístico, e com a internet, com a possibilidade de ter programas como este e muitas outras coisas, é meio desligado do espaço, né?
por função, por unção e impacto. E nesse ponto entra até uma coisa que está sendo bastante discutida, que é onde eu faço missões. Quem faz missões é só o missionário, é só aquele que vai para os continentes, para os povos? Quem é que faz missão? Olha, todo servo de Cristo é um testemunho, né? Sim. Agora, tem pessoas que vão servir principalmente no contexto de paróquia, igreja local, e principalmente na sua cidade, onde eles moram, residem. Isso está certo, está 100% certo. E é uma missão de vida muito importante. Se não tivermos igrejas locais saudáveis, crescendo, transmitindo vida e graça para a população, que será do reino de Deus, né? Mas o chamado missionário é bem distinto. Por isso, em Atos 13, fala que o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para o trabalho que Deus tinha para eles. Sim. Eles não foram separados de comunhão, não foram separados da aceitação da igreja ou nada, mas Deus reconheceu que eles tinham um trabalho bem específico e distinto e diferente e tinha que ter liberdade para desenvolver as prioridades daqueles trabalhos. Então, nada de divisão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só. Sim. Mas existe a modalidade, que é paróquia ou igreja local, e a sodalidade, que é na igreja desenvolveu como ordens religiosos e, por exemplo, a América Latina é católico por causa dos jesuítas, não por causa de um padre de paróquia. E na igreja evangélica ou protestante, nós geralmente chamamos de agência missionária. Então, é uma minoria das pessoas no mundo inteiro, somando todos os missionários, mais ou menos a população de Londrina só. É um recurso precioso, um tesouro diante de Deus, essa população de missionários. Precisamos de muito mais. Sim. Então é um chamado distinto, mas não é melhor, é apenas diferente do que o chamado dos outros. Todos têm uma missão para cumprir na vida. Com certeza. E continuando nesse ponto, eu acho que algo que também tem sido pregado muito nas igrejas e tem sido falado muito, principalmente nessa quarta onda de missões, a respeito das esferas da sociedade, das áreas de influência. E a gente vê essa questão de chamada e vocação ali dentro. Às vezes a gente recebe, por exemplo, na nossa ETED, um aluno que ele vem para estar na nossa ETED e atuar depois na área de economia ou de artes, e tem aqueles que vêm para atuar na área de religião. Então eu queria ouvir um pouco de você sobre nós, missionários, qual é a área que nós atuamos dentro dessa área de influência, e para aqueles que estão na igreja, mas que entendem o lugar de estar específico em alguma dessas áreas, qual é esse lugar que nós atuamos mesmo, como cristão? Eu estava almoçando um dia com o advogado da Inglaterra, e ele não é advogado qualquer, não. Ele foi escolhido para encabeçar a equipe legal para as Olimpíadas de Londres. Ele é top. E ele olhou para mim numa hora lá no almoço e disse: precisamos de vocês. Eu pensei, ué, o que ele precisa de mim? Não sei nada sobre advocacia. Nossa contribuição às esferas da sociedade como missionários não é de deixar de ser missionário para ser político ou para ser empresário ou algo assim. Você tem 500 mil missionários no mundo e tem milhões e milhões e milhões de empresários. Por que nós vamos fazer aquela parte? Eu acredito que o mundo empresarial pode ser uma força para espalhar o evangelho. Acredito, muito. Mas nossa parte seria focar na qualidade de nossa
vida e comunhão com Deus e estar pronto para oferecer esses recursos para os empresários que querem aprender conosco. Aquele advogado que falou comigo, ele vem para Jocum porque ele acha vida. Né? Então nós temos que manter esta chama viva e viver com muita qualidade nosso chamado. E aí nós teremos plataforma para poder ajudar o educador a educar conforme o reino de Deus. Eu sou da Igreja Batista Central em BH. Eu, durante os anos, tenho pregado lá várias vezes. Uma vez eu dei uma série sobre o reino de Deus. Depois teve um intervalo, não sei se eu estava encabeçando o curso de liderança no exterior, sei lá, mas uma ausência. Quando eu voltei, eu preguei de novo. E depois do culto veio uma mulher de meia idade assim para mim, apertou minha mão. Queria te agradecer. Ela disse, por quê? Eu sou professora na UFMG. E depois da sua última mensagem, eu decidi que nunca mais eu vou escrever um artigo acadêmico sem ser conforme os princípios e vida do reino de Deus. Eu vou abertamente mostrar o reino de Deus. E eu achava que eu seria rejeitado pela comunidade acadêmica. Mas eu disse, mas no momento eu sou autora mais solicitada para jornais acadêmicos aqui no estado de Minas. Então é esse tipo de coisa que nós podemos oferecer e espero que possamos fazer com qualidade. O que realmente temos para oferecer ao mundo é a qualidade de nossa vida com Jesus. Amém. 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 É uma coisa que você fala bastante, né? E é uma coisa, assim, muito importante. Sim. Eu falei uma vez, eles colocaram numa parede e vai reproduzindo. Então, Tem que fazer uma camisa, assim, ó. Essa frase. E eu estava aqui pensando nessa questão de como nós vivemos essa missão que Deus entregou para todos nós, independente de onde nós estamos. Mas eu estava aqui pensando também nesse lugar de pessoas que são comissionadas a estarem como missionários, né? Estarem nessa porcentagem que você falou, né? Que se dedica dessa forma à missão. E eu estava assim, lembrando de como a nossa sociedade de hoje, ela tem se tornado uma sociedade que tem pregado muito sobre ser feliz, sobre se satisfazer, sobre viver uma vida que, de uma certa forma, não tenha um sofrimento. E é uma coisa super complicada de estarmos pensando quando em missões é muito essa questão da renúncia, né? De vivermos muitas coisas obedecendo. Eu sei que a vida com Deus no geral é isso, né? A gente obedecendo a Ele, né? Mas como é que essa questão dessa problemática da sociedade que olha muito mais para si e a sua alegria pode interferir nesse comissionamento, né, de novos missionários? Esse período agora de individualismo expressivo está exaltando muito a felicidade, as emoções, os anseios humanos e na intuição assim popular agora minha principal tarefa é cuidar da minha própria felicidade, isso que é ser autêntico, né? Mas é tudo exatamente oposto da palavra de Deus. Jesus nunca falou nada assim. Então nós temos que ser uma voz clara. Crente só pode ser feliz acidentalmente. Você renuncia-se a si mesmo, você toma a sua cruz, você se nega, você toma o passo de obediência, que são difíceis de tomar, parece ser renúncia, e você vai andando assim. Aí um dia, lá na frente, você acorda um dia e fala, não é que eu sou feliz? Só pode acontecer acidentalmente. Nós precisamos nos dedicar não à nossa própria felicidade, mas à vontade de Deus. Eu liderei recentemente na África do Sul um curso bíblico chamado Palavra Viva,
E nós tínhamos, se não me engano, 17 alunos e 6 eram clinicamente depressivos, tomando remédio, vendo médico, tudo. Eu notei, esse curso tem um diálogo aberto sobre a passagem que estamos meditando na sala de aula. Então todo mundo se expressa lá, como Deus está tratando com ela, né? Eu notei, não comentei, não solicitei, nem interferi, mas eu notei, durante as 12 semanas, Deus tratou com todos os 6 sobre egocentrismo. Não. Interessante, né? Não fui eu, não fiz nada. O Espírito Santo é responsável por isso. E no fim do nosso tempo juntos, não tinha ninguém depressivo. Né? Aí eu mencionei isso na IPOL, que fizemos logo depois, a escola de liderança, e uma moça lá ficou irada comigo, porque ela se identificava como bipolar e muito dado a depressão, etc. E ela achava que eu estava dizendo que se ela quisesse, podia estar livre. Como se fosse fácil. Eu não estou falando nisso dizendo que eu sei a cura para a depressão. Não sei. Sim. Eu só sei o que aconteceu lá. Né? Mas ela me confrontou e tudo. Mas continuou na escola. Quando terminou e nós estávamos todos prontos para ir embora, ela veio para mim meio assim. Ela era muito inteligente, muito eloquente, ela, né? Ela disse, depois que você falou, eu fiz uma pesquisa minha nos sites das pessoas bipolares e comparei com sites de pessoas normais. Eu descobri que os bipolares usam o pronome pessoal 78%, algo assim, mais vezes do que os outros. Aí eu dei um sorriso e foi. Ela está dizendo mais ou menos, egocentrismo está envolvido em algum ponto aí. Faz sentido. Então, é uma grande ilusão que eu posso correr atrás da minha própria felicidade e ser bem-sucedido nessa busca. Não posso. Quem ama a sua vida neste mundo, perdê-la. Quem perde sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, achá-la. Se você quer achar a vida abundante, coloque de lado os seus desejos e anseios e busque a palavra de Deus e a vontade de Deus. Amém. E de fato é isso, e a gente vê a Bíblia muito clara em relação ao sofrimento, né? Sim. Mas a gente não busca sofrer, né? Não. Buscamos obediência só. Sim. Às vezes o sofrimento vai aparecer. É consequência. Mas eu falo assim, a base hoje do ensino, a gente tem visto na questão da modalidade, tem sido sobre essa questão do sucesso e tudo mais. E a gente sabe que Deus não perdeu o controle, nunca vai perder, mas você acha que a base da modalidade está influenciando essa nova geração nisso? Dificulta um pouco essa resposta dessa nova geração a missões? Vocês sabem que a vantagem que nós temos é que essas teorias alternativas, por exemplo, individualismo expressivo é baseado em cima de humanismo e materialismo. Não existe nada além do físico material que a gente vê e podemos palpar. Então, não tenho autoridade acima de mim, como eu sou ser humano. Na verdade, o iluminismo aconteceu uns 300 anos atrás, mais ou menos, por jovens idealistas que estavam cansados com o abuso de autoridade. Então começou com uma rejeição total de autoridade, que não cabe no mundo, num universo que tem um criador, né? Tem autoridade embutido. Mas era no fim da Guerra de 100 Anos, tinha muito abuso de autoridade dos reis e dos padres, tanto eclesiástico quanto governamental. Eles queriam algo melhor.
Então começou assim, mas na raiz é rebeldia contra toda a autoridade. Sim. Então o que é atraente para nós no individualismo expressivo é essa ideia que eu posso ser dono da minha vida, não tem outra. E aí, mas a vantagem, eu comecei a falar nossa vantagem, né? A vantagem que nós temos é que o universo não funciona assim. Nem nossas famílias, nem nossas igrejas, nem nossas comunidades. Quanto mais você pratica isso, mais desintegração tem na sua vida. Sim. Então, essas ondas não duram muito tempo. Aquele autor, o professor universitário lá de Inglaterra, escreveu um livro sobre a ilusão de Deus. O nome sumiu agora. Dawkins, o professor Dawkins. Ele era um ateu e continua ateu, interessante, militante. Mas ele falou há poucos meses que ele agora é um cristão, como ele falou, cultural. Ele não crê assim nesses negócios de ter relacionamento com Deus e tudo isso. Mas sociedade, ele concluiu que sociedade não tem como funcionar sem alguma estrutura moral. E ele reconhece a superioridade dos valores de cristianismo. Sim. Então, dificulta um pouco, né? Mas ser humano ainda é ser humano, Deus ainda é Deus, nosso relacionamento com Ele ainda funciona, a graça dele é poderosa, Amém. Como sempre. Amém. E a filosofia deles não funciona. Então, daqui um pouco, eles vão ter que achar outra novidade. Porque todo mundo já está ficando desiludido com a antiga. E nós estamos vendo sinais nos países onde tem essas filosofias mais fortes e por mais tempo, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Nos Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, Deus está movendo entre os jovens. Eu tenho uma sobrinha lá, ela e a mãe, a irmã da Pamela, foram para um conselheiro, uma conselheira. Ela é psicóloga e tal, e ela sentou e disse, olha, elas foram porque tem problemas no relacionamento delas, queria consertar. E a conselheira falou, olha, nós podemos usar os recursos psicológicos. Vai gerar uma pequena melhoria, mas vai ser passageira. Ou nós podemos optar pelas respostas espirituais. As respostas espirituais dá uma resposta completa e duradoura. Eles optaram pelo espiritual. E aquela conselheira é cristã. E não é que minha sobrinha acabou convertendo? Ela é crente agora. E ela foi batizada, deve ter um mês agora, com mais 500 da mesma idade dela, lá no Havaí. Sim. Né? Isso 50, né? Mas é um ponto. Isso está acontecendo. Sim. E na Inglaterra, pela primeira vez, desde o início do século XX, os jovens estão indo mais na igreja. Os números que estão indo nas igrejas estão aumentando. Isso não acontece em nenhum lugar na Europa em muito tempo. E nos Estados Unidos, um jovem entre 18 a 25 anos, vamos dizer, acho que é 300 vezes mais provável que vai estar indo na igreja do que 10 anos atrás. E está começando, né? Porque não funciona. Sim. Então, Noruega estavam vazios, fechando os seminários e tal, porque quase não tinha crente entre os jovens. Tem tido um mover nos últimos 2 anos lá, todos os seminários estão cheios, rejeitando alunos que não tem mais vaga. Está um mover de Deus na Noruega. Sim. Amém. Então, estamos vendo, né, como a nuvem tamanho da mão de um homem, né, no horizonte, mas... E a gente sabe que Jesus também não perde, né? Ele vai vencer, né?
Vai. Já está vencendo. A pergunta é se nós vamos participar ou não. E qual a sua expectativa em relação à vocação e chamado dentro dessa quarta onda de missões que a gente está vivendo? O que você imagina quando a gente chegar no ápice dela? Porque a gente está no começo, assim. Mas seu coração se alegra em relação a essas gerações caminhando junto, a nova geração chegando junto com isso? Eu estou muito animado. Eu acho que Deus tem feito algumas promessas. E não é que é só promessa, estamos vendo sinais que vai se cumprir mesmo. Amém. E quando nós chegamos no Brasil há 51 anos atrás, todo mundo nos falou que jovem brasileiro não podia ser missionário. Mas a gente cria que tinha uma palavra do Senhor, então nós estamos aqui. Né? Aqui estamos. E agora veio uma equipe internacional que está promovendo o DACEN, né? Sim. E o líder levantou e disse, olha, primeiro século de missões protestantes liderado pelo heroísmo dos ingleses. Segundo século liderado pelos recursos inúmeros dos americanos. Ele crê, eu acho que eu fico meio arrepiado, né? Mas ele falou público aqui em Curitiba, um mês atrás, que ele crê de todo o coração que esse século será liderado pela Igreja brasileira. Amém. Eu não sei se não passou o tempo quando um país lidera todo o resto e tal. Mas que vamos ter um papel substancial, vamos ter. Porque esse homem, ele tem muita experiência internacional. Ele viu na Noruega, eles estavam tendo a maior reunião na história da Noruega, da Igreja da Noruega, e estava sendo mais ou menos regular, assim. E aí os brasileiros que estavam lá começaram a adorar a Deus e a presença do Senhor caiu. E dali que começou a se mover na Noruega, né? Orlando foi primeiro da CEN, mesma história. Um deles, dessa equipe, está sentado do lado do Bill Johnson, lá de Bethel. E de repente os brasileiros começam a adorar. E Bill Johnson estava lá assim. Ele assim falou, a presença chegou. Amém. E teve o mover de Deus lá. Amém. Se nós nos mantivermos pertinho do Senhor, quem sabe o que Ele vai fazer. Mas eu não podia ter uma expectativa maior. Sim. Amém. O mundo é complicado, tem muitos lugares que estão matando crentes adoidados, em grandes números, muita perseguição na China, na Índia. Mais que a metade do mundo está perseguindo crentes agora. Mas o reino de Deus está crescendo. Amém. E o Brasil, ele já é considerado o segundo país que mais tem enviado, né, missionários aos povos, né? Então, o Brasil, ele tenho escutado muito recentemente sobre essa potencialidade, né, que o brasileiro ele tem para ir aos povos, né? É um povo assim resistente, Sim. É um povo de várias nações em uma só nação, né? Então eu acredito muito assim, como do Brasil ainda sairá muitos e muitos missionários, né? Em nome de Jesus. A qualidade mais importante no missionário não é saber hebraico ou alguma coisa, é ser relacional. Amém. Saber formar amizades, curtir outras pessoas. Isso brasileiro tem no social. sangue, né? Brasileiro ele tem isso. Mas Jimmy, não vamos nos congratular antes da hora. Vamos, no temor de Deus, andar em humildade. Amém. E vamos levar esta presença para as nações. Amém. E para a gente encerrar esse primeiro episódio do podcast, para a gente é uma alegria ter você aqui. Como você disse, há 53 anos você tem obedecido. A obediência sua e da Pamela fez com que Jocum começasse no Brasil e a gente está em ano de jubileu, 50 anos de história.
E jovens têm chegado, pessoas têm chegado, aqui nesse lugar está cheio de jovens que obedeceu a partir desse lugar. E qual é a sua palavra, o que você deixaria para esses jovens de 16 a 80 anos que ainda querem ser missionários, que ainda querem obedecer? O que você deixaria para nós, assim, de últimas palavras? Mas você ainda vai viver muito, tá? De últimas palavras agora. Nós estamos no meio de uma escola de liderança e um de nossos professores foi Paul Dangunda, lá da Nigéria. E ele está encarando dificuldades lá enormes. Estão tentando matar ele, perseguições, milhares de pastores martirizados dentro daquele país nos últimos anos. E ele é impressionante como ele mantém sua fé em Deus, sua confiança no Senhor. Durante o tempo dele aqui, ele passou um vídeo com cortes assim de Loren falando, nosso fundador que morreu há pouco tempo. E declaração depois de declaração de Loren. O que me pegou forte, primeiro é que eu fiquei muito triste porque Loren não está aqui mais e era meu amigo, né? Mas em termos da tarefa e tudo, era a confiança inabalável que ele tinha no Senhor diante das circunstâncias mais diversas e difíceis. Então, se eu deixo uma palavra contigo, confia nele. Amém. Deposite sua fé nele. Não olhe as circunstâncias como definindo o que é real. Circunstâncias materiais nunca refletem a verdade toda. Sim. Tem que saber das promessas de Deus e os caminhos e o caráter de Deus e que Ele está contigo. Tenha fé, não tem receio de ir para as situações mais difíceis para ver o reino de Deus vencer pelo poder do Espírito e da graça dele. Amém. 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 Jimmy, obrigado. Somos realmente gratos a você e a Pamela. Vocês inspiram a gente, a vida de vocês inspira a gente, a obediência de vocês inspira a gente. Então, obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. E obrigado você que assistiu até aqui. Esse é o nosso primeiro episódio do Vocari! Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos embora. Próxima semana, segundo episódio, gente. Dá tchau, Jimmy, lá. Tchau.